E aí, Tulião? Beleza? Vamos participar do Rota do Fundador com a gente? Demorou. Então bora. Por favor, entra aqui. Ah, querido, aí sim, hein? Entra aí. É assim, não acostuma, tá? Vambora. Hoje nós vamos gravar o Rota do Fundador com o Túlio Freitas. Túlio é um empresário, triatleta, pai de menina, pai de pet. Escritor, verdade. Ele tem N atividades e é um cara que pode contribuir muito com um saber. E a gente vai falar agora de liderança e depois lá na parte do café, ele vai contar um pouquinho quem é o Túlio por trás do CNPJ. Bora lá, Túlio, vamos? Bora. Então começa aí, se apresenta, fica à vontade. Esses minutos iniciais aqui são seus. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Edson, pelo espaço. De alguma forma, meu desejo é que esse espaço aqui contribua para você que está assistindo. De alguma forma, inspire você na sua vida a despertar e a despontar seus dons e talentos, né? Que eu sei que você tem e que eles estão com você. Você sabe que teve um momento da minha vida que eu tava passando por uma dificuldade, eu fui te procurar e a gente bateu um papo lá na Iasaka, quando era na Vila Madalena, a gente tomou um café. Lembro. E você me emprestou um livro, O Velho e o Menino, A Incrível Busca pelo Propósito. Mas esse livro aí, cara, ele marcou muitas coisas na minha vida. E uma das coisas que eu gosto muito que tá lá, e uma das coisas que eu queria que você contasse pra gente, é o que você entende sobre criador e criatura, pensando em liderança. Bom, excelente pergunta. Liderar, no nosso ponto de vista, tem a ver com educar, né? Não dá para você só ter uma liderança com técnica, com exemplos e com métodos, se você não tiver o interesse verdadeiro em ajudar o outro a se desenvolver, a entender o outro, a ser um gestor de percepções do outro. Não dá para você acreditar que a sua verdade é sobre o outro. A vida dele é diferente, as experiências dele são diferentes. Então a gente precisa primeiro considerar o outro. Então, se aproximar, perguntar, conversar e entender é o primeiro passo. E quando eu falo isso, não tem a ver com abraçar a árvore ou ficar com dó ou humanizar simplesmente a relação por ser sensível, sensibilizar a relação. Humanizar a relação para mim é cuidar da pessoa e dos resultados que ela traz. Aí sim você começa a ter uma liderança de alta performance, né? Então, para mim, o criador tem a ver com aquele que inova, que tem um interesse verdadeiro, que ele busca alternativas nas dificuldades, que ele é grato, que ele reconhece as dificuldades das pessoas, e a criatura, tudo para ele é difícil e principalmente a culpa sempre está no outro. A responsabilidade nunca é dele, né? O líder que está criando, ele tem uma série de verbos que acompanham a vida dele. O ajudar, o entender, o substituir, crescer. O líder que é criatura, ele está muito ligado no controlar, culpar, demitir, explorar, tirar, competir. Então tem uma série de verbos, por si só, eu não preciso nem explicar, o vídeo a galera já vai entender. São antagônicos. Cara, dos dois jeitos dá certo, tá? Infelizmente queria te contar isso. Só que um dá certo por pouco tempo, cada vez vem dando menos certo e enlouquecendo as pessoas. Tá? Burnout, burn-on, ansiedade, crises, depressão. Do outro lado, você tem um conjunto de verbos, cara, que ajuda, que inspira, que desenvolve, mas que também precisa ter resultado. Senão a conta não fecha. Esse é o ponto. A gente parece que a gente vive uma dicotomia, né? E se você parar para pensar na etimologia, diabo, a palavra diabo vem de diabo, vem de divisão, de dicotomia. Então, assim, parece que um lado é bom, um lado é ruim. Qual que vence? Isso é bíblico, né? Aquele que você dá mais comida. Então, do que você está se alimentando? Com quem você está andando? E que tipo de liderança e livro você está lendo sobre isso? O servir o outro e não servir dele é da natureza humana. Então, se você é líder e não está ligado nisso, você só está ligado na meta, cara, você vai ser substituído pela primeira IA que vai ter mais inteligência humana do que você, se você não se ligar em usar a IA para te apoiar no desenvolvimento humano. Você tem que pensar por ela, inclusive na liderança. Então fica ligado nisso. Não é uma dica, não é uma sugestão, é só um despertar de consciência. Você pode acreditar ou não. E uma vez falaram assim para mim, Edson, do jeito que você fala parece que é fácil liderar, então é que você sempre bateu meta na sua vida. E se eu mudar a pergunta, será que o Túlio sempre bateu meta na vida dele? Ou será que eu sempre bati mais meta do que eu poderia ter batido fazendo dessa forma? Você muda a pergunta, você muda o resultado. Então, quem conviveu comigo, eu sempre fui um campeão de vendas. As minhas equipes, né? Sempre fui muito exigente, muito duro, né? No compromisso, na entrega, no servir. Mas nunca fui injusto, nunca fui explorador, nunca deixei de ser transparente com as pessoas. Acho que todos esses conjuntos de coisas levam a ter um sucesso. Que sucesso? Aquele que você merece. Entendeu? Parabéns, se você tem sucesso, a responsabilidade é sua, líder. Se você não tem sucesso,
parabéns também. Né? Você sabe que eu acredito muito que o ambiente ele forma comportamento, né? Eu queria que você contasse pra mim, cara, assim, o que mais te frustrou como líder na sua carreira e o que você não negocia como líder? Tá, primeiro deixa eu falar uma coisa sobre a sua colocação da gratidão, porque a gratidão é minha. Porque, sabe, cara, se a gente acertar um coração com esse papo aqui, eu tô feliz. Eu vim entregar aqui o que eu acredito na vida, que é inspirar as pessoas a despertar seus dons e talentos. Né? Então, primeiro o meu desejo de vir aqui é para ajudar os outros, entendeu? Sim. E os outros, seja você, seja o cara do café, seja nosso filmmaker que está ajudando, seja o cara que está assistindo. Então, para mim, eu fico emocionado de lembrar que isso aqui pode ser um canal que vai ajudar alguém, entendeu? É uma messe muito grande. E segundo, cara, para lembrar que líder é uma coisa que seduz pelo poder, né? Você lidera alguém, você manda, você controla, E não é essa visão que eu tenho de liderança, entendeu? Boa, era exatamente isso que eu queria puxar. Ele pode ajudar, cara, ele pode facilitar, ele pode inspirar. E assim, você precisa se reconhecer, cara. Você pode aprender a ser líder, mas se você não estiver gostando do que você faz, sai daí, entendeu? Sai daí correndo, porque sua bunda não tá cabendo na cadeira e você tá insistindo e tá apanhando. E eu tenho certeza que se você estiver passando por isso, você tá infeliz. Então vai ser técnico, pega uma outra linha de carreira, não se apaixona só pelo que o líder ganha. Se apaixona porque ele faz alguma coisa diferente para ganhar, né? Ele gera riqueza, ele inspira as pessoas a gerarem riqueza, e riqueza não é só financeira, é principalmente de saúde. Tem muito líder que está enlouquecendo as pessoas, e você que está enlouquecendo, você sabe, o seu íntimo, não precisa de feedback de RH, não precisa de nenhuma pesquisa de satisfação de colaborador, para você saber que você está pressionando as pessoas, manipulando as pessoas, e isso é um problema muito sério. Então, se tem uma coisa que me deixou muito triste em algumas lideranças que eu tive, foram líderes manipuladores. E aí, Pedro que fala de Paulo, sei mais de Pedro do que Paulo. Se o cara tá pedindo para eu fazer isso com a equipe, com a minha equipe, que ele é o meu líder, né, então líder de líder, imagina o que ele faz comigo quando eu não estou perto. Então não dá para conviver. Então, para mim, a integridade é uma virtude que tem que acontecer nas relações, né? Então, Edson, acho que a gente, como líder, precisa entender que tem muita técnica. A gente não falou de nenhuma até agora, né, de como liderar. E tem muitas vezes que o líder não é o cara que ensina o que fazer ou como fazer. É o cara que só inspira. E principalmente falando de adultos, uma coisa eu vou falar para você assim, ó, sou seu líder, aperta aquele parafuso todo dia, senão o elevador cai. A outra coisa eu vou falar assim, ó, você tem a obrigação de apertar aquela porca daquele elevador todos os dias, sem falar o porquê. São duas missões iguais, porém com situações diferentes. Se eu boto o olho no parafuso que você aperta é uma coisa, se eu boto o olho na vida que você salva, senão o elevador cai, é outro significado do trabalho. E muitas vezes o líder fica ensinando o que tem que ser feito e cobrando e controlando, e hoje tem relatório, tem uma série de coisas. Então a gente lá na EASAC, a gente troca o CCP pelo EAA. O CCP é controle, comando e punição ao cubo, tá? Elevado à terceira potência. Qual que é o cubo do P? Controle, comando e punição, pressão ou premiação. O cara não faz de outro jeito. Se você não der uma caixa de chocolate no final do dia pro cara, ele não bate mais meta. Quer dizer, você coisificou as relações, sabe? E a gente é muito mais que isso, né, cara? Você vai trabalhar por causa de uma caixa de bombom, né? Não, e você começa dando um bombom, depois tem que dar não vai. Tem que mudar. Uma casa e o cara não tá batendo meta. Tem que ser criativo. Cara, quem me conhece, tá assistindo, sabe que eu fiz muito disso na vida. Eu sou formado em marketing. Quando não existia nem Instagram, tive que estudar tudo de novo. Eu sou da época que o marketing inspirava as pessoas a terem prazer do que estavam comprando. Hoje tem uma máxima, eu nem lembro como é, que fala assim, que o marqueteiro, já começa assim, né, pejorativamente. O marqueteiro é o cara que faz alguém que não tem dinheiro comprar o que não precisa. Olha que distorção. Assim como o vendedor. O vendedor não precisa nem falar, mas sinônimo de vendedor, enrolador, nó cego, pilantra. A gente escuta muito disso. Fulano é vendedorzão. Não é que ele é um grande vendedor, ele é um grande pilantra. Isso é muito triste. Por quê? Porque não há R$1 passado de mão em mão sem a ação de um vendedor. Aí tem a pessoa que fala assim, não, eu não sou vendedor não, hein? Não, você é consultor... Executivo de vendas, gerente comercial. Exatamente. Hunter, farmer. Executivo de contas. Tá certo, então você não vende, né? Não. Então o sonho, segundo a psicologia, né, do oprimido, é virar opressor. Então, se você virou líder, passou por líderes como esse, começa a ver que alguém tem que ter a responsabilidade, tem a oportunidade, não é nem responsabilidade, de mudar, de cortar esse cordão. Só que eu só corto o modelo mental quando eu crio outro. O mindset, o nome bonito que o pessoal fala. Então, falando do arroz com feijão, que eu falo que é o método... Ou agora uma coisa que virou moda,
neuroplasticidade. Sim, então. Virou moda a gourmetização, né? Então, eu falo, quando eu vou falar nas empresas que eu atuo, principalmente nos conselhos, eu falo assim, nós temos um método chamado Rice with Beans. O cara não entende na hora. Ele fala, Rice with Beans. Pessoal, traduz. Arroz com feijão. Eu falo que eu fui buscar em Harvard, né? Em Stanford. Mas é isso, cara, o método arroz com feijão, o cara faz o básico bem feito, Faz o básico bem feito, entendeu? Deixa eu te falar, aproveitando, você é um cara que tem muita energia, você é um cara que tem um ritmo muito bacana, dá pra ver isso no seu falar. Mas eu sei que a Yasaka, ela tem uma parada que, inclusive eu passei por isso quando eu fiz o curso lá com vocês, só que na empresa não teve muito resultado, porque a nossa empresa não estava preparada para o que a Yasaka tinha para oferecer para a gente. Você, além do curso que você forma lá, né, a questão de ressignificar os vendedores, tem também para a liderança. Como que é esse processo desse trabalho com os gestores, né? Porque para mim, para você ser gestor, primeira coisa, você tem que gostar de gente. É isso. Mas o ponto assim, o que eu vou te dizer? Primeiro que nós tínhamos um líder, né, um diretor que já nos contratava há 10 anos e entrou nessa empresa que trabalhou e falou assim, me traz exatamente esse projeto. Nós da Yasaka caímos no canto da sereia. O que é o canto da sereia? O cara já contrata, já sabe como é que é, ele tem autonomia, vamos lá. Naquela época, isso eu estou falando há 15 anos, né, por aí atrás, a gente não tinha consciência que a gente mudava a cultura. Eu não estava ensinando a vender de um jeito diferente, de um jeito humano. Eu estava mudando cultura. E a cultura depende de uma consciência muito maior. Então o que a gente melhorou de lá para cá? Justamente para não cair nesse canto, o diretor vai sustentar o projeto, não sustenta sozinho. Sim. A gente precisa da base de apoio, o líder no dia a dia. Então tem que ter uma consciência maior. O que a gente faz hoje? Imprescindivelmente, um diagnóstico muito bem estruturado, não esse que está na propaganda da TV aí, que os caras falam, manda um assessment, está feito diagnóstico digital, responde a pergunta. Não, a gente investe hoje 50 horas, no mínimo, 4 colaboradores, para atuar diretamente, primeiro conversando com o presidente das instituições, entendendo o desejo, entendendo os diretores, o quanto daquele desejo está alinhado, porque às vezes um diretor quer crescer, o outro quer ser a maior, o outro quer ser o mais eficiente, o outro quer ser o mais econômico. Todo mundo cresce, não, cada um quer uma coisa, cara. Quem vai olhar para um projeto da Yasaka ou de qualquer processo de educação? Então a gente começa a alinhar isso não fazia naquela época. Hoje a gente faz, desde aquela época a gente aprendeu. E aí a gente começa a blindar nosso negócio, que é a educação para performance. Então isso é uma coisa que a gente aprendeu. Então não dá para você falar, funciona sempre, tem que evoluir. Então a gente blindou isso, o diagnóstico hoje, antes da venda, ele entra como aprendizado, é como o médico que não fala que remédio você toma sem fazer exame, né? E às vezes faz um raio-x, precisa fazer uma ressonância, né? Precisa ir mais fundo. Então a gente cavuca, então o projeto entra mais redondo e entra com indicadores. Agora, quando você fala disso para a liderança, que é a sua pergunta, que o seu programa de liderança é assim, a gente tem alguns programas de liderança. Só que mais do que o nome do programa, que é o GPS, é o nosso queridinho, né? Qualquer que seja a entrega que a gente faz hoje, onde é que está o nosso pulo do gato? Eu gosto de contar. Porque que as empresas repliquem, não tem problema. Mas para a gente melhorar o resultado, Edson, 25% vem do jeito que a gente engaja. É marketing na veia. Antes do cara vir para a sala de aula aprender uma matéria, uma técnica, ou seja o que for, a gente desperta um jeito diferente. Então ele nunca vem fazer mais um curso de vendas. Então 25% do resultado está aí. 25% de mudar o resultado não é o que treina. O que treina tem no Google, tem no ChatGPT. É o jeito que treina. A gente usa andragogia, tem método próprio, reconhecido, avaliado, atestado, e a gente combina indicadores do que a gente vai medir para ter o resultado para esse negócio da ROI. Bom, só que aí deu metade do sucesso. Onde é que a gente garante a outra metade? Na formação do líder. O líder precisa estar junto para entender a transformação do time, para ele manter a chama acesa, para ele acompanhar sem a Yasaka. E por fim, os 25% finais do sucesso é a ferramenta que a gente deixa para o líder acompanhar quando a gente for embora. Que se ninguém praticar também não vai resolver de nada. É isso, da voo de galinha, tá? Então, o que a gente tem tido, principalmente nos últimos 10 anos, só vitórias e atestados e provas sociais, é isso. Aquele líder hoje que fala assim, Túlio, vem dar um banho de loja? Eu falo, não, eu só quero dar uma motivada. Antigamente não ia, hoje eu vou. Hoje eu vou porque eu sei do meu propósito. Eu vou lá e faço uma palestra de 1 hora. Mas eu deixo muito claro para ele assim, cara, você quer com isso? Não, eu só quero dar uma motivada. Mas você quer que ela dure quanto tempo? 3 dias? Então vamos lá. Só que eu nunca entrego só a palestra. Eu sempre entrego um onboarding, um convite diferente, uma transição diferente. Então, quando eu chego na sala de aula para fazer uma palestra que seja de 1 hora, esse cara, fazendo uma analogia com um churrasco, eu já temperei a carne no dia anterior, entendeu? Entendi. Quando eu chegar ali é só pôr no fogo. Né? Então, isso gera uma transformação diferente e a palestra, ela se torna no mercado comum como um produto de combate. Eu acredito muito nessa questão, né, da gestão mais humanizada. Eu sempre fui muito nessa linha, assim. Sim. E teve
uma das empresas que eu trabalhei, inclusive essa que você prestou serviço, né? A empresa que eu fiquei mais tempo, fiquei 10 anos nessa empresa. E teve uma convenção que eu fui e o meu gestor na época, ele falou, né? O cara que tá ganhando a premiação aqui é um dos caras que há 4 anos atrás a gente chamava ele de louco na empresa. E hoje a gente percebe que o louco era a gente que não acreditou nele. Eu entendo muito que o que vocês fazem, a sua linha de trabalho, a sua linha de raciocínio, como a sua visão das coisas, ela tá muito voltada para esse lado da humanidade, de humanizar, sem romantizar, né? Mas tem uma coisa, viu, Edson, que você falou que me lembrou, assim, qual que é a diferença do louco e do bobo, né? Você sabe? Não sei. O resultado. É isso, cara, você pode ser bobo ou ser louco, entendeu? Ideia aqui, a gente paga 10 centavos a bacia. O cara vem com um monte de ideia, o que você é capaz de realizar? Não, veja bem, aqui não dá pra realizar porque não tem verba, não tem verba. E tem sempre... Ou você acha que o cara que inventou o fogo, ele falou assim, ó, deixa eu ver primeiro, me manda uma verba aí pra eu poder investir aqui milhões. Deixa eu ver se vai pegar fogo, se o fogo queima mesmo, né? Então, não existe nenhum real, dólar, ien, franco, suíço, que você quiser, passado de mão em mão sem ação de um vendedor. Sabe a frase acho que é de Kotler, que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã? Sim. Então, que legal, né? Só que quem comprou o café? Quem vendeu para comprar o café? O vendedor, cara. Se não tiver a presença do vendedor, não tem nem café, não tem cultura, não tem empresa, né? Então é essa que a gente tem que olhar. E assim, agora, meu amigo, nós vivemos a dicotomia, lembra do diabo dividido, né? Quem que vence? Nós vivemos isso na política, tá chato, né? Então o cara te dá uma ideia, você fala uma ideia para complementar com a dele, ele acha que você não quer fazer o que ele quer, você quer fazer o contrário. Então vamos lá, vamos correr 10 ou 1 quilômetro, vamos correr 10 quilômetros é muito. O cara fala para você, mas 1 é pouco, mas eu não falei para correr 1 quilômetro. Eu só falei que 10 é muito, vamos começar com 5? Ah, tá bom, é que eu achei que você não queria correr. Não, então essa dicotomia está permeando nossas relações. Então o que a gente precisa entender? O grande desafio não é entender que precisa ser humano. Qualquer pessoa minimamente educada, qualquer pessoa viva, entende que humanizar dá resultado. A questão há um abismo entre entender e fazer, Edson. Então, assim, há um risco enorme da pessoa sair do capitão do mato, que é o cara que instala o chicote, e virar um vovozão que pode fazer qualquer coisa. Por que eu falo vovô? É uma figura de linguagem maravilhosa, né? Nem todos são, né? Mas aquele vovô é aquela que pode tudo na casa dele, né? Pode fazer tudo, a criança pode brincar, pode se jogar, pode sujar, pode comer no sofá. Por quê? Porque o vô quer que aquele neto venha mais vezes porque traz o filho de volta. Agora, ele deixa de ser capitão do mato, o líder, e vira vovô. Ele começa a querer atrair as pessoas e morre junto com elas, né? Morre junto com elas, a equipe deixa de bater meta porque a equipe se acostuma a bater ou não bater meta. Então, olha assim, vou dar uma sugestão simples. Vamos supor que você que está me ouvindo é um capitão do mato. Ao invés de cobrar meta, cobra métrica. Métrica é o comportamento que a pessoa faz para chegar na meta. Não fica perguntando quanto vendeu, quanto deixou de vender. Puta papo chato, Edson. Não sei que as pessoas aguentam fazer isso, não tem relatório no final do dia. Mas entende como ela se comportou e se ela não conseguiu se comportar com o compromisso, entenda o porquê, pergunta o porquê. Mas isso aí, Túlio... É isso. E perguntar o porquê dá trabalho. Então, mas esse não é o trabalho? Mas tem muito líder que não quer esse trabalho. Então, mas esse não é o líder, né? Esse é o carrasco, é o cara que no final do dia ele põe o... Tá vendo? E, ó, chefe, o discurso dele é assim, ó. Chefe, né? Ele fala pro diretor, cara, tem que demitir o Asdrubal. Ó, o cara não tá ligando, tá desmotivado. Aí ele um dia é o Asdrubal, outro dia é Tereza, outro dia é o João, outro dia é o Antônio. Cara, quando você vê, roda um turnover absurdo na equipe e o cara tá lá ainda. Porque ele se antecipa às desculpas. Nunca a responsabilidade é dele como líder. E aí é o ponto de atenção que essa figura tá perdendo a oportunidade, tá? Exatamente. No mercado, cada vez mais. Ô Túlio, nós estamos chegando ao final. Pra gente finalizar esse primeiro trecho aqui, mas conta aí pra gente quanto que o valor lealdade pra você, ele é relevante. A lealdade, pra mim, ela faz parte da transparência de dizer assim, ó, meu irmão, você tá indo pro caminho errado. E eu ganhei alguns bons inimigos de lá pra cá, na minha carreira, porque eu via gente fazendo bobagem, eu falava, cara, não faça isso. Enquanto isso, todos os outros colegas assistindo aquele colega fazendo bobagem, e fala, deixa, Túlio, a vida ensina, deixa o cara se ferrar, é burro, é não sei o quê. E iam tomar café como se não estivessem vendo aquilo. Eu me incomodava, né? E como eu te disse, não foram muitos, mas alguns falaram assim, meu, o que você está falando? Você se acha, não sei o quê, não entendeu. Então até fui julgado por isso, por essas pessoas, e aí você deixa de ajudar, dá 3 meses o cara mete os pés pelas mãos. Por quê? Porque é uma questão de crença. Nem todo mundo está preparado, tem maturidade. Então, uma boa dica aí, você que é líder, vai fazer análise.
Análise para autoconhecimento, não para tratar algum trauma. Há um preconceito que para fazer análise, psicólogo, você tem que ter tido algum trauma. Cara, primeiro que todo mundo tem, tá? Você não é diferente de ninguém. Mas você pode não aceitar, não querer mexer nas gavetas, mas tá lá. Mas não vai buscar o trauma, vai buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma oportunidade de você se desenvolver, se entender e mudar o caminho. Ou escolher continuar fazendo o que você quer. Mas pelo menos você tá consciente. É isso que você quer? Beleza. Inclusive tem um conjunto de empresas que combina com o controle de comando e punição. Tem empresa que eu conheço que ela já põe na linha do budget, da orçamentação, um custo com o jurídico, porque sabe que vai tomar pau. Cada vez menos existentes, NR1 tá aí agora, começando a valer agora, quer dizer, você tem a obrigação de olhar para a tua equipe, né, com ações práticas, mas é mais do que trabalhar pelo medo da lei, sabe? É entender que o capacete protege a sua cabeça, então usa, não é porque a polícia vai pegar. Mas eu te digo, o líder também é um cara que está numa situação muito difícil, Edson. Os novos jovens chegando, não só jovens, mas a humanidade está mais sensível, está diferente, está querendo mudar uma trajetória de muito espancamento emocional, físico, e a gente ainda não acertou o ponto da polenta. Então tá difícil para o líder. Se ele vai dar um feedback, tá muito dependente da interpretação do outro, a intenção dele. Sim. Então ele tá muito vulnerável. A média liderança. O sanduíche, o cara que tá ali entre o líder, o diretor e o vendedor, E o vendedor. o supervisor e o gerente ali tá numa situação muito vulnerável, muito exposto e à mercê da interpretação do outro, entendeu? Ainda tem empresas hoje que se posicionam com vendas forte, com aquela comemoração de meta absurda, Bate o sobe sininho na quando mesa, vende, né? Eu gosto da bagunça, cara. Queria falar pra você aí que achou que eu não gostava, eu gosto da bagunça. Mas tem que ver o que você tá comemorando, viu? Você tá comemorando 1 milhão vendido ou 1 milhão de vidas atendidas? Ah, é a mesma coisa. Não é. Olha pro teu coração e vê o que ele te diz. De verdade, entendeu? Onde o cara põe mais potência, né? Onde eu tô comemorando vidas ajudadas, meu amigo, eu me esforço muito mais. Experimenta você que, por exemplo, vende seguro, experimenta dar de presente de campanha, ao invés de dar um presente, um jantar para quem vendeu mais com o diretor, que isso é muito comum, dá um jantar para uma família que ele ajudou, que foi protegida com o seguro dele. Você vai ver ele chorando, a família dele chorando, se emocionando com aquilo, o cliente que ele atendeu, que foi protegido lá no galpão que pegou fogo, ou na inundação que teve, vai ver o cara grato, e ali, esse super vendedor, que estava de olho só no prêmio, ele vai falar, caramba, tem algo além dessa meta que eu não estava percebendo. Então, fica a dica aí, uma sugestão. E é claro, né, quer falar mais disso, @TúlioFreitas10 e a Saque Educação que vira performance. Chama Boa. lá que eu vou adorar falar com você sobre isso. E aí, para fechar, o Túlio vai estar agora na parte do fundador. A gente vai ter um restante do bate-papo lá para vocês se deliciarem. Aguardo vocês lá. Túlio, muito obrigado. Foi um prazer enorme Sinta-se ter abraçado. você aqui, cara.